Esporte, segundo o dicionário, significa cada uma das atividades físicas desenvolvidas por uma pessoa ou um grupo, com regularidade ou não, com fim de recreação ou competição. Mas será que realmente conhecemos todas as práticas esportivas? É isso que vamos saber hoje sobre o voo livre de parapente. Está começando mais esporte, mas antes, claro, você já sabe, né? Siga as nossas redes sociais, tá aqui embaixo para você. Vem com a gente! Você com certeza já escutou a expressão voo livre? Isso porque o Brasil todo está cheio de lugares nos quais a prática do esporte é possível. Considerado um verdadeiro oásis para os atletas, nosso país sediou o Campeonato Mundial de Parapente em 2023 e o Campeonato Mundial de Asa Deltas no ano de 2003 e 2017. É considerado voo livre todo esporte radical aéreo praticado com equipamentos não motorizados e utilizando as condições naturais para alçar voos, como o parapente ou o paraglider e a asa delta. Perfeito para quem quer estar mais perto da natureza, é um esporte radical que depende das condições meteorológicas e geográficas, como relevo, temperaturas, vento e a pressão atmosférica, para criar condições de voo. Ao contrário do paraquedista, o piloto de voo livre não experimenta a queda livre. A queda livre começa a partir do momento em que o paraquedista ou passageiro de salto duplo se joga do avião ou outro veículo aéreo e despenca sem o uso de nenhum equipamento. O voo livre é feito do começo ao fim com equipamento inflado e preparado para pouso. Dessa forma, o próprio piloto é responsável pela decolagem e pelo pouso com o equipamento. Bom, agora a gente vai falar com quem realmente conhece sobre o voo livre. Dr. Guilherme, nosso convidado, já é figurinha carimbada aqui na TV Câmara, só que é a primeira vez no Mais Esporte. Doutor, vamos lá. Primeira pergunta. O que é o voo livre? Legal, acho que não tem como descrever o voo livre, Cauê, sem falar da sensação de liberdade que ele proporciona. Mas é basicamente decolar de um ponto alto, sem motor, e contar apenas com a ajuda do vento e de diferença de temperatura para continuar o seu voo. Então a gente consegue percorrer longas distâncias utilizando apenas o vento que bate nas montanhas e sobe, ou as bolhas de ar quente que nós chamamos de térmica, e sem a ajuda de um motor, de qualquer apetrecho eletrônico para se manter no ar, apenas utilizando a natureza. A gente está aqui nesse momento, o pessoal tá voando, o doutor vai voar daqui a pouco para vocês. É a primeira vez que eu tô aqui em cima. Eu já fiquei ali onde está o Santo Antônio, mas é a primeira vez que eu tô aqui. E eu falei para ele, é um silêncio, é uma paz, e ele falou, para cima é mais ainda. Qual é a sensação? Quanto mais alto, maior vai ser a sensação de liberdade, de paz, de tranquilidade. Além disso, estar voando, principalmente aqui em Caraguá, proporciona uma coisa incrível, que é você ter a conexão com a natureza de uma maneira assim magnífica. Desde as florestas, as montanhas, até o mar. Você decola numa região montanhosa e pousa na praia, na beira da praia. O visual assim absurdo. Além disso, uma coisa incrível que é aqui em Caraguá especificamente é a imagem do Santo Antônio, que a gente consegue sobrevoar ela, fazer aqui imagens espetaculares. Além de poder pousar em outras regiões, próximo ao shopping, nas praias como Cocanha, dependendo da condição a gente consegue viajar aqui dentro da cidade de Caraguá. Pegando esse gancho sobre você estar na montanha na hora que sai e descer na praia, decolar aqui em cima e pousar lá embaixo, o quanto esse mix de natureza faz parte do conjunto do voo livre? Legal, o voo livre na verdade é um estudo meteorológico, de natureza por completo, né? Eu estudo desde a região, a parte geográfica mesmo, onde vão ter esses potenciais da gente encostar na montanha e subir por conta do vento que bate nela e sobe. É como se fosse, para tornar ainda mais tangível aí para quem está assistindo, aquela onda que bate na pedra e ela sobe. A mesma coisa funciona aqui no voo livre. O vento vem, bate na montanha e sobe. Então nós estudamos desde essa parte até uma ajuda do mar. Ele ajuda a ver as rajadas de vento, a posição do vento, que nós utilizamos os barcos para ver. Então é muito legal essa relação da praia com a montanha aqui em Caraguá. Hoje, e o que você vai fazer hoje é o parapente, certo? O que é o parapente?
Legal, nós temos dentro do voo livre duas modalidades. Um é o parapente e a outra a asa delta. O parapente, ele é um invertebrado, basicamente, né? Ele utiliza o vento para inflar, ele parece muito o paraquedas, só que a grande diferença é que nós conseguimos ganhar altitude diferente do paraquedas. E a praticidade do parapente ela é magnífica. Você fecha ele, vai ficar no tamanho de uma mochila de aproximadamente 15 quilos, tem alguns equipamentos mais leves ainda, e você consegue viajar de ônibus, de moto, ir para qualquer lugar. Pousou num lugar que nós chamamos de roubada, né? Um lugar difícil de sair, legal, colocar na mochila e seguir em frente. Agora a asa delta é o que nós decolamos da outra rampa, vamos deitado e é uma estrutura rígida, ela parece mais um avião. A asa delta ela proporciona voos mais longos por uma questão de planeio, ela tem um planeio muito maior que o do parapente, mas também cobra um pouco mais do piloto, desde a técnica de decolagem até a técnica de pouso. Vamos falar um pouco sobre técnica. Você está ali, para você poder fazer o seu primeiro voo sozinho, quanto de preparo, de aula, de treino, de especificações tem que ter para poder fazer esse seu primeiro voo solitário? Legal. Isso depende um pouco de cada piloto, tá, Cauê? Porque a pessoa, às vezes, ela tem uma aptidão por já praticar algum esporte, então ela tem a função motora dela muito mais desenvolvida, ela vai aprender mais rápido, é claro. Não só isso, mas se a pessoa vem com medo de altura, nós primeiro temos que trabalhar o medo dela para depois começar a dedicar realmente à parte técnica do voo, à parte teórica. Então leva em torno de 2, 3 meses, depende do piloto, até um pouco mais. Eu, por exemplo, aprendi a voar em um momento muito novo, então o desenvolvimento cognitivo estava muito grande. Foi muito mais fácil para eu aprender a voar do que uma pessoa que já é mais velha, por exemplo. Para quem não sabe, o Guilherme é psicólogo. E aí, pegando esse seu gancho sobre quem tem medo de altura, que é o meu caso, primeiro faz um trabalho para poder tentar tirar esse medo de altura. Como é que é feito isso também para a mente? Legal. Existe um trabalho chamado dessensibilização, que é uma exposição gradual à altura, né? O Cauê, por exemplo, ele tá com um pouco de medo de altura, a gente não chega colocando ele lá na ponta da rampa. Pouco não, bastante. Mas assim, o Cauê já veio, se desafiou um pouco mais, posicionou aqui no meio da rampa. Com o tempo essa pessoa vai fazendo voo duplo, acompanhado, e ela vai pegando um pouco mais de confiança no equipamento, no voo, e isso faz ela ficar cada vez mais confortável com a altura. Ela vê segurança dentro da altura também. Hoje está gravando e nós estamos há 2 semanas tentando gravar. E aí vai depender do dia. Hoje o dia estava legal, mas agora começou a chuviscar. Isso. O quanto isso atrapalha? Então, nós não decolamos em uma situação de chuva. É claro, isso daqui é uma chuva passageira, a nuvem está passando aqui e a gente vai conseguir gravar a decolagem daqui a pouco. Mas temos que estudar as situações meteorológicas para ter sempre um voo seguro. Se o piloto não faz uma análise realmente clara da situação meteorológica, ele pode se colocar em risco. Segurança. O quanto o voo livre com o parapente ele é seguro? Quais equipamentos de segurança nós temos que utilizar? Legal. No voo livre nós utilizamos o parapente, ele já decola aqui inflado, mas além disso temos um paraquedas de emergência que fica próximo à região das costas do piloto. Esse paraquedas ele pode ser utilizado caso tenha alguma pane no equipamento e a pessoa cai com um paraquedas, parece aquele do exército, normalmente redondo. Mas para além disso nós temos um GPS que ele é utilizado para entrar nas nuvens, então você consegue utilizar ele para saber a direção que você deve seguir, saber a sua relação de altitude e até onde você chega, por exemplo. E como a gente estava falando, começou a chover. Então vamos fazer o seguinte, a gente começou esse bate-papo aqui, na hora da decolagem, e a gente vai terminar essa conversa lá embaixo, no pouso do Dr. Guilherme, que ele vai agora se arrumar para poder fazer esse voo. Vocês vão ver que vai ser bem legal. A gente já volta então para o segundo bloco do Mais Esporte para continuar a conversa, mas lá embaixo com o Dr. Guilherme. A gente já volta. Vamos ao momento Curiosidade Mais Esporte. Em 2022, Marcelo Shoa, de Poços de Caldas, Minas Gerais, quebrou o recorde mundial feminino de distância em voo de parapente, percorrendo 457 quilômetros pelo sertão do Nordeste. O recorde mundial de voo de asa delta é do piloto norte-americano Dustin Martin, que em 2012 decolou em Zapata, no Texas, e pousou em Lubbock, no Texas, percorrendo 764 quilômetros. O recorde sul-americano de voo de asa delta é do piloto Eduardo Fernandes, que em 2013 decolou de uma rampa natural em Itacima, na Paraíba, e realizou um voo de cerca de 10 horas.
O primeiro e único título individual de um brasileiro no Mundial de Voo Livre foi conquistado por Pedro Paulo Guise Carneiro Lopes em 1981, na cidade de Beppu, no Japão. Estamos de volta para o segundo bloco do Mais Esporte, desse programa diferente. Ó, tá pronto? Tá tudo certo aí? Equipamento de segurança todos ok. Capacete, com as condições. E a chuva parou. E agora vocês vão ver a decolagem do Dr. Guilherme. Ele vai sobrevoar a nossa cidade. E no terceiro bloco, a gente vai terminar com ele conversando lá na decolagem, lá no pouso. Vocês vão ver que vai ser bem legal. Vem aí, ó. Agora é a hora dele. Sossegado, tranquilo, olha lá. Ele vem vindo, ele... E aí, Cauê? Chegou. Ai, que beleza. Bom, Gui, chegou. Como é que foi o voo? Tranquilo demais o voo, as condições melhoraram no próximo momento da decolagem. Deu para brincar bastante, fazer umas manobras e ficar alto. Foi o mais importante, né? A gente estava falando sobre segurança lá no outro bloco, né? Capacete obrigatório? Capacete, uso obrigatório, tênis, paraquedas de emergência, tudo isso é uso obrigatório, tá? E aí eu percebi uma coisa, eu vi você fazendo o voo e você com os pés para frente. Uhum. E eu vi alguns sentados. Pô, qual que é a diferença e por quê? Esse equipamento, Cauê, ele é um equipamento para voar longas distâncias. Então, estar com o pé para frente vai ajudar a cortar um pouco mais o vento e, além disso, ele ajuda também a proteger um pouco do frio. A cada 150 metros que nós subimos, diminui 1 grau de temperatura. No interior, onde nós vamos em Minas, Brasília, etc., você chega a 3.500 metros de altura com certa facilidade. 3.500 metros? É. E aí a temperatura? Cai para 2. 2 graus? É muito frio. Muito frio. Se você não decolar preparado, com uma roupa de frio, aqui eu tô com um capacete aberto, mas eu utilizo um capacete fechado, com viseira, tudo isso para proteger do frio e, além disso, luva. E aí eu vi rádio, comunicador, GPS, celular, a gente fez a videochamada, também obrigatório, itens obrigatórios? O rádio, comunicador, o GPS não são itens obrigatórios, mas eles trazem segurança sim, porque em qualquer momento eu poderia falar com o piloto que está aqui no pouso para saber como estão as condições. Além disso, o GPS, ele facilita caso eu entre numa nuvem, fica tudo branco, Cauê, tudo branco, não vê nada. Então eu preciso de um GPS para servir como bússola, mostrar para que lado eu vou. Um caso muito famoso é aquele do padre do balão, que chegou na altura e falou: nossa, e agora, como que usa esse GPS? Com esse GPS, com esse aparelho aqui, a gente consegue se guiar mesmo por dentro da nuvem, mesmo sem ver nada. E aí eu tô vendo aqui, você falou que eu tenho um paraquedas aqui. Caso tenha algum problema com o parapente, você pode acioná-lo para poder... uma situação de risco. Exatamente. É um equipamento que nós temos, revisamos com muita frequência, a cada 6 a 8 meses, mas a maioria dos pilotos acaba não utilizando, porque é um equipamento muito seguro. Mostrei pro Cauê ali, eu pilotando sem as mãos, só usando o corpo, então ele é realmente muito seguro. É um caso de uma pane extrema, em condições muito fortes, e quem vai praticar um voo duplo aqui, por exemplo, Cauê, que é o turista, a pessoa que vem aqui, quer conhecer o esporte,
ele nunca vai estar voando nessas condições, porque essas a gente que está voando sozinho, que quer buscar longas distâncias, que vai estar disposto a enfrentar elas. Eu gosto de comparar com o surf. É diferente você ir lá fazer uma aula no Indaiá, no Sapê, e pegar uma onda em Nazaré. Sim. Eu tô agora no esporte no momento que eu busco as ondas de Nazaré. Eu vou no Nordeste, em Brasília, mas se você vai se introduzir no esporte, você vai pegar o lugar mais tranquilo possível. As cordas, a gente chama de cordas, são cordas? Assim? São linhas. Linhas, essas linhas, qual é o material dessa linha? É Kevlar, Cauê, é um material do colete balístico. Cada linha dessa daqui, ela aguenta aproximadamente 80 quilos. Então o meu peso, ele não está sobre uma linha, mas ele está distribuído em cada uma delas. Então o peso que fica em cada linha ali vai ser 5 quilos. Em um momento ali de fechar um pedaço do parapente, vai distribuir um pouquinho mais, mas cada linha dessa aguenta um Guilherme. Você chegou aqui com uma manobra. Uhum. Qual foi essa manobra que você fez? Tem nome essas manobras? Tem, cada manobra tem um nome diferente. Essa é uma manobra para perda de altura, chamada de espiral, né? Você desce nesse sentido rodando. É uma manobra que nós conseguimos perder 10, 12 metros por segundo. É muito mais forte do que qualquer elevador na vida. Caramba. No momento que está fazendo essa manobra, o peso da cabeça ele até aumenta, você sente o pescoço indo um pouquinho para trás. É uma manobra muito divertida, mas tem que ir se acostumando com ela e fazendo aos poucos, porque pode causar um pouquinho de vertigem, até apagar, dependendo da pessoa. Você pratica o voo livre de parapente para lazer? Ou existe competição? Legal. Tem campeonato disso? Existe sim competição, mas o voo livre, diferente do surf, do futebol, ele não é um esporte muito rentável. A maioria dos pilotos utilizam o voo livre mais como um hobby, como o esporte realmente que vai dedicar para buscar performance, mas não vai ser uma fonte de renda. Eu, por exemplo, sou psicólogo, tenho um consultório aqui a 1 rua de distância do pouso e o voo ele é só o meu lazer. Só para você ficar tranquilo. E o quanto, por exemplo, uma pessoa, você tem um físico magro, uhum. Mas uma pessoa, no meu caso, consegue também ou tem dificuldade? Consegue sim, Cauê. Cada equipamento vai ter uma medida diferente, de acordo com o peso do piloto. E aí vai pro meu corpo, já tem que ser gigantesco. Ele vai ser um equipamento maior. Provavelmente, caso você um dia queira voar, você vai começar com um equipamento de iniciante, é claro, mas o maior que tem em questão de medida. Existem vários tamanhos, várias medidas, e elas são compatíveis com cada peso de piloto, mais ou menos. Lá fez a decolagem. Uhum. Dá pra voltar onde estava pra pousar lá também ou não? Legal. O pouso é só aqui mesmo? Nós podemos sim pousar em lugares mais altos até que a decolagem. É claro, aquela área de decolagem ela é muito restrita. Eu sou um piloto que tenho bastante experiência, apesar de ser novo, eu voo há muito tempo e por isso eu até liguei para o Cauê e falei: Cauê, pode ficar posicionado aí que eu vou pousar do seu lado. Então eu teria capacidade de pousar lá em cima, mas quem está iniciando no esporte, nos primeiros anos, vai sempre pousar aqui nesse lugar que o espaço é muito mais amplo. Aí, queria falar com você o seguinte, você falou na videochamada que você fez lá de cima, que o seu primeiro voo foi aos 4 anos de idade. Exatamente. Seu pai? Piloto há 30 anos. Piloto há 30 anos. A paixão veio dele? Cauê, não posso negar que o meu pai foi a pessoa que me fez descobrir o voo livre. Eu acho que assim, talvez se eu tivesse nascido em outra família ia demorar muito mais para começar a voar, muito provavelmente. E eu já nasci, ele praticava, o meu irmão ele veio praticar enquanto eu estava na fase da infância e eu ficava ali enchendo o saco do meu pai, falando a todo momento: eu quero voar, quero voar. E ele falou: quando você fizer 4 anos eu levo. Até era um acordo com a minha mãe pensou: até os 4 anos ele vai mudar de ideia, né? E no final das contas eu fiz aniversário e ele me levou para voar no dia seguinte. Então, já são 20 anos de experiência de voo. Qual foi o seu momento mais crítico voando? Legal, aqui na praia nós temos uma estrutura ali de concreto que uma vez de asa delta, que é um outro equipamento, que é aquele equipamento que nós vamos deitado, eu tive uma colisão ali. Por estar voando num dia bem forte, eu escolhi estar voando naquela condição e teve um erro de cálculo aqui de aproximação. Isso foi quando eu era muito menos experiente no esporte. E, é claro, é um risco que todos estamos correndo praticando qualquer atividade física, né? Mas é incrível contar que o meu maior acidente nesse meio tempo, ele só ralou meu joelho. O do meu pai ralou um pouco o braço dele, o ombro. Então é um esporte muito seguro. Muito seguro. E com 4 anos, foi o seu primeiro voo. Tem idade para começar?
A idade inicial seria mesmo os 4 anos, ou porque seu pai é muito experiente, já era piloto, ou tem como uma criança que queira fazer? Com quantos anos ela pode começar? Legal. O voo duplo é outra pessoa que vai estar comandando, então vai ser o instrutor. E nesse caso é muito mais uma relação de peso do que idade em si. Então voou meu pai, um outro instrutor e eu. É claro, isso há 20 anos atrás as normas eram um pouco diferentes, né? O voo duplo era uma coisa ok, permitida, o voo duplo com criança era permitido e o voo triplo também era uma coisa mais tranquila. Hoje em dia a maioria dos pilotos vai optar por não fazer o voo triplo, por ter uma logística muito maior, 3 pessoas, na hora da corrida atrapalha um pouco. Mas não tem uma idade mínima. Na Europa, para você ter ideia, Cauê, com 12 anos de idade eles estão voando sozinhos. 12 é claro, é um país totalmente diferente, estrutura diferente, o equipamento desse é muito caro e lá as pessoas têm um poder de compra muito maior para ir lá e dar pro filho um parapente, uma asa delta, por exemplo. Você falou em valores. Básico, uma base, é um esporte caro. É um esporte caro, Cauê. Não tem como negar. É um esporte que vai te trazer um propósito de vida, de trabalhar, de ganhar dinheiro para dedicar a ele. É um equipamento de iniciante, bem usado, vai estar por volta de uns R$8.000, equipamento completo. Paraquedas de emergência, capacete, esse equipamento que nós vestimos, a própria vela, né, o parapente, então por volta de R$8.000. Novo vai chegar a 30, se for uma asa delta pode chegar a 50, então depende muito do equipamento que você está buscando. É igual um carro, você pode comprar um carro antigo ou um carro novo, uma Ferrari, tudo depende do que você quer. Quanto tempo máximo que você já passou lá em cima voando? Acho que aproximadamente 4 horas. Nós vamos em Minas Gerais, no Nordeste, em Brasília e nesses lugares nós vamos para percorrer grandes distâncias. Então é um voo que você não fica só nesse local, você não tem um pouso ali muito planejado, você vai pegando essas bolhas, ganhando altura e utilizando ela como combustível mesmo, né? Para andar para mais longe, pegar uma nova bolha, subir de novo e assim vai. É um esporte muito desafiador, tem que estudar muito. Física, geografia e também uma experiência prática que vai trazer a segurança. 4 horas. E aí, 4 horas lá em cima. Deu vontade de ir no banheiro. Faz como? Legal, cada equipamento muda um pouco. Esse daqui que eu estou utilizando, que é o parapente, por voar sentado, é um pouco mais complexo. Então nós temos que voar de fralda ou com um equipamento chamado Uripen, que é para canalizar o xixi para fora do equipamento. Na asa delta é um pouco mais simples, por você voar de barriga para baixo, já facilita um pouco. É claro, Cauê, as mulheres elas mandam muito bem nesse esporte. Tem uma japonesa aí que ela é famosa mundialmente, ela tá lá sempre na cabeça dos campeonatos e ela, por exemplo, mesmo na asa delta teria que utilizar uma fralda. Tem uma logística para cada biotipo, né? Entendi. E aí, deu fome, pode comer lá em cima tranquilo? Pode comer lá em cima. Usar no celular, igual a gente ficou conversando, é tranquilo? Pode comer lá em cima. O nosso equipamento, ele é cheio de bolsos. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma bananinha que eu tô levando. Ele tem uma bananinha. Se eu estivesse voando há muito tempo, provavelmente eu ia pegar aqui essa bananinha e ia comer. Mas não só isso, nós levamos água no equipamento, você voa preparado para ficar bastante tempo voando. E às vezes, Cauê, tem o que nós chamamos no esporte de roubada, que você pousa num lugar muito longe, não chega carro, você vai ter que andar pra caramba. Então tem que comer, tem que tomar água. Era isso que eu ia perguntar. A pessoa tá lá em cima, vamos dar um exemplo aqui de Caraguá, mas você falou de longas distâncias. Ele foi com o carro lá em cima no morro, deixou o veículo dele, fez a decolagem. Chegou aqui, pousou. E para voltar lá? Legal. Depende de carona? Depende de carona, ou nós temos uma coisa que nós chamamos de resgate. Resgate é a pessoa que sobe dedicada a ir buscar você. Não importa onde você decida pousar. Então, às vezes a gente está voando num lugar diferente, em Minas. Você pousa num lugar, vai conhecer ali um barzinho, um restaurante que você nunca viu na vida, vai comer ali e esperar o resgate chegar. Às vezes demora um tempo, às vezes demora horas. Depende de quanta distância você vai percorrer, quantos pilotos ele tem que buscar. E com isso o rádio comunicador ajuda, auxilia nesse momento? Ajuda demais. O meu pai, por exemplo, ele é de uma época que não tinha rádio comunicador. Como é que ele fazia? Fumaça branca? Primeiro voo dele foi muito divertido com ele, que não tinha voo duplo ainda, então ele foi lá e voou a primeira vez sozinho, é claro, corria aqui na praia para aprender a pilotar equipamento,
mas o instrutor dele ficou aqui na praia com a camisa na mão e fazendo assim, vai pra lá com a camisa, vem pra cá. Então ele ficava olhando o instrutor correndo para um lado e para o outro, e isso ele ia seguindo os padrões ali voando. Agora com o rádio facilita tudo. Nós conseguimos em tempo real ir falando com quem vai buscar, né, quem está dentro do carro, e além disso, GPS, hoje tem GPS via satélite, que você pousou em qualquer lugar, não tem sinal do celular, aperta um botão e vai chegar a localização para a pessoa. Legal. Você tem um sonho de um lugar onde você queria voar? Aqui no Brasil eu já voei nos lugares assim que eu tinha o objetivo de voar, na região de Jaraguá, Goiás, Brasília, no Nordeste, são os lugares mais fortes do Brasil. E eu também tenho o sonho de ir para o Texas, que é onde tem um recorde mundial aí de distância, para um dia tentar bater ele. Hoje está por volta de 700 quilômetros esse recorde mundial, 12 horas de voo. 700 quilômetros de distância? Isso. 12 horas voando? Distância em linha reta, tá, Cauê? Esse ponto é muito importante, porque às vezes o cara percorreu muito mais distância no total, pelas curvas e tudo mais. Mas distância em linha reta é mais de 700 km voando. Esse é teu sonho? Esse é meu sonho, realizar esse sonho aí e tentar trazer o recorde pro Brasil. Que legal, cara. E o quanto faz bem pra mente, agora indo mais pro seu segundo mundo, Claro. Quanto faz bem pra mente estar voando? O esporte do voo livre, Cauê, ele traz vários ensinamentos. Primeiro, nós estávamos lá na rampa, momentos antes de eu decolar, eu sabia que eu ia voar. Não mudou nada, a minha respiração, minha concentração, etc. Tava falando com o Cauê igual estou falando aqui agora. Por quê? Ele traz um controle de respiração, de ansiedade, saber trabalhar com adrenalina, isso é uma coisa fantástica para a mente. Além disso, o contato com a natureza. As pessoas falam assim, ai, você não fica com medo quando tá lá? Eu tenho medo de ficar chovendo um mês seguido aí e eu não conseguir voar, entendeu? Então esse contato ele é fantástico, ele proporciona uma felicidade para a pessoa que é inigualável. E eu tô aqui conversando aqui com o Gui e tô pensando aqui agora, acabei de pensar, é pesado isso aqui agora? Que tá em você exatamente aqui? Esse equipamento aqui ele é pesado. E ele tá falando com isso aqui das costas. Pode tirar, por favor. É um treino físico, né? Eu tô acostumado a pousar e às vezes ter que andar 2, 3 quilômetros com esse equipamento. Então, apesar dele ser pesado, eu consigo ficar com esse equipamento aqui tranquilamente. Mas é claro, gera um desconforto. A asa delta, que é aquele que voa deitado, daí só a asa delta é 30 quilos, mais a mochila, essa parte que a gente veste, em torno de 15 quilos. Então pode tirar, por favor, eu tô conversando com ele aqui, e aí eu falei, poxa, coitado, tá segurando todo esse equipamento, e assim, todo o aparato de segurança, né, todo amarrado, todo... Exatamente. Porque você precisa estar todo na sua mão, tudo isso, né, caso você precise de alguma emergência, o uso do GPS, e é tudo conectado. Exatamente. É mosquetão o nome disso aqui? Mosquetão, Cauê. E aí também é fundamental também. Fundamental. Esse daqui é um mosquetão de aço, então ele tem uma resistência muito maior que de alumínio e é utilizado também em outros esportes que tem relação com a altura, né? É um equipamento que quanto mais você investe, mais segurança você vai ter, claro. Deixa eu falar, é pesado, olha isso aqui! Caramba, cara! E você com isso aqui na mão, o tempo nas costas e eu conversando. Vou te fazer uma pergunta. Uhum. Se você fosse resumir em uma palavra ou uma frase, o que é o voo livre pra você? Cara, uma palavra só, eu diria que é a vida. Porque minha vida, ela, desde o primeiro voo, ela girou em torno do voo livre. Hoje, minha família, minha mãe, meu irmão, meu pai, todo mundo voa. Os meus amigos, a grande parte está aqui dentro do voo livre, a maior parte. Então, eu diria que é minha vida. Mas, assim, uma frase agora um pouco maior, né? Eu diria que, assim, é o esporte mais incrível que eu pratiquei na minha vida. Pratiquei vários esportes, a maioria radicais, e nunca tive uma conexão com a natureza tão grande quanto no voo livre, e nunca tinha visto um esporte onde tem uma oportunidade de crescimento, desenvolvimento tão grande quanto no voo livre. Hoje eu pratico esse esporte há quase 10 anos sozinho, 20 anos que eu vivo esse mundo, que eu fiz meu primeiro voo, e eu ainda tenho muito espaço para crescer. Cada vez que eu aprendo, eu vejo que tem mais oportunidade de crescimento. E tem o recorde aí de 700 km que ele quer bater. Isso aí. Você indicaria para qualquer pessoa poder fazer o voo livre? Qualquer pessoa. Que nós temos pilotos, como vocês sabem, muito novos, igual eu, e temos pilotos de 70, 75 até 80 anos de idade.
O voo livre é um esporte para todo mundo, as mulheres mandam super bem. Marcelo Show aqui no Brasil, ela tem um recorde mundial feminino aí que foi batido aqui no Nordeste. Então, assim, é um esporte incrível para todo mundo. Que legal. E esporte é isso, é dedicação, é luta, é batalha. O amor que o professor Guilherme coloca é para isso. Que vocês tenham um corpo bem estruturado, mas a mente principalmente. Que vocês em casa cada vez tenham mais esporte na vida de vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado. Legal, cara. Top.